Olá! A gente vai verificar nesse vídeo como representar uma taxa pré em percentual do CDI. Por exemplo, um empréstimo a 1,99% ao mês. O quanto isso representa em percentual do CDI? Esse é um problema que os profissionais de finanças geralmente se deparam. O que o pessoal faz? Geralmente pega a meta da Selic, hoje a meta da Selic está 12,25% ao ano, traz isso ao dia, pega a taxa do empréstimo, também traz ao dia e divide um pelo outro. Você vai chegar aí num percentual meio que aproximado, mas nem de longe isso é a forma correta de se fazer. Você tem que levar em consideração qual é a taxa pré que o mercado está trabalhando para o prazo da sua operação. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai propor um exemplo, vai buscar as informações de mercado no site da BMF, vai levar essas informações para uma planilha em branco do Excel e a gente vai fazer o cálculo do começo ao fim. Vamos lá? Para começar, a gente vai propor então o nosso exemplo aqui. Qual a data do nosso empréstimo? Vou dizer aqui 30/1/2015. Qual seria o prazo do nosso empréstimo? Vamos dizer aqui 35 dias corridos, ok? Então, a data do pagamento do empréstimo vai ser 30/1 mais 35 dias. A gente vai ter aqui dia 6 de março de 2015, ok? Qual é a taxa do empréstimo? Vou trabalhar aqui, percentual, duas casas decimais, 1,99%. Uma taxa exponencial, 30 dias, ok? Outro número que a gente vai precisar aqui é a quantidade de dias úteis aqui do período do nosso empréstimo. A gente vai precisar desse número. Vamos pegar aqui no nosso calendário. Então a gente tem 5 dias úteis, 10 dias úteis. Aqui a gente, nessa semana que é carnaval, a gente só tem esses 3 dias úteis. Então 13, 18, vamos ter aqui 23 dias úteis, ok? Vamos lá. Prazo do empréstimo, dias úteis. Então, sabe que 23 dias úteis, ok? Eu acho que é isso que a gente vai precisar por enquanto, referente ao nosso empréstimo. Então, o que a gente vai precisar agora é qual é a taxa pré que o mercado está trabalhando para o prazo de 35 dias corridos. Como que a gente faz isso? Eu preciso dessa informação. Eu venho aqui, taxas referenciais. Referenciais BMF. E venho aqui no site da BMF Bovespa aqui para buscar. Eu tenho aqui, já veio a data 31/1/2015. Eu poderia aqui buscar datas retroativas aqui. Então, essa é a curva de juros que o mercado trabalhou, curva de fechamento do dia 30/1. Então, gente, o nosso exemplo aqui foi um empréstimo de 35 dias. Eu não tenho aqui a correspondência exata, eu teria que fazer uma interpolação aqui entre o prazo de 33 e 38. Se eu fizesse a interpolação, eu chegaria aqui num valor aproximado, 12,14. Podemos falar sobre interpolação num outro vídeo, mas aqui para simplificar o nosso exemplo a gente vai usar, não encontrando a referência exata aqui, eu vou usar a taxa imediatamente anterior, né? 12,12. Você vê aqui, só um exemplo aqui, eu tenho aqui dias corridos, isso aqui, dia 30/1 foi uma sexta-feira, então um dia útil significa 3 dias corridos, né? 12,08. Isso daqui deve ser o CDI over. Vamos conferir? A gente vem aqui, www.cetip.com.br. A gente tem aqui para o dia 30/1/2015, 12,08, ok?
Então, quando a gente fala no CDI over, a gente está falando de um dia útil de prazo, né? Quando a gente está falando de operações com prazos maiores que um dia útil, a gente tem que vir aqui buscar na curva qual é a taxa pré para esse prazo. Então a gente tem aqui, vamos usar 12,12%, ok? Então taxa pré de mercado para o prazo que a gente está trabalhando. Trabalhar em percentual aqui, duas casas decimais, 12,12 é uma taxa exponencial, 252 dias, ok? Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente fala em percentual do CDI, ou seja, sobretaxa, quando a gente fala de sobretaxa, percentual do CDI, a gente sempre fala uma taxa ao dia. Então a gente tem que sempre trazer todas as taxas para um dia útil, ok? Então vamos pegar aqui, taxa pré-mercado ao dia. Vai ser 1 mais taxa ao ano elevado a 1 sobre 252, ok? Menos 1. Temos aqui 0,454%. A gente precisa também trazer, então, a nossa taxa pré do empréstimo em um dia, só que um dia útil, né? Se eu usar aqui o 35, eu vou estar trazendo, ou se eu usar 30 dias, eu vou estar trazendo a um dia corrido. Então, como que eu faço para trazer isso ao dia útil? Então, a gente vai precisar aqui, uma conta que a gente não fez aqui no exemplo, qual é a taxa efetiva para todo o período, né, do meu empréstimo. Ou seja, 1,99 a um mês. Então, para 35 dias, quanto que vai ser? A gente faz a conta aqui. 1 mais a minha taxa elevado. Vamos usar sempre aquela nossa regrinha, o quanto eu quero sobre o quanto eu tenho, ok? Quanto eu quero? Quero 35 dias. Quanto que eu tenho? 30 dias, não é? Menos 1. Então eu tenho aqui a taxa, percentual 4 casas decimais. Não, ao mês a gente usa 2 casas decimais, geralmente. Então eu tenho aqui 2,33. Então o que era 1,99 ao mês ficou 2,33% para o período de 35 dias, ok? Também podemos pensar que para o período de 23 dias úteis eu chego em 2,33%. Okay? Então agora a gente tem tudo aqui para trazer a taxa do empréstimo ao dia útil. Ok? Como que a gente faz isso? 1 mais a minha taxa efetiva elevado a quanto eu quero. Quero quanto? Um dia útil. Sobre quanto eu tenho. Quanto que eu tenho? 23 dias úteis. Ok? Menos 1. Então eu tenho aqui exatamente 0,1%. Ok? Então agora temos aqui nossa sobretaxa, que é o percentual do CDI. Simplesmente divido um pelo outro aqui. Por isso aqui em percentual, geralmente com uma casa decimal. 220,2% do CDI. Ok? Do CDI. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que o pessoal geralmente pega a meta da Selic, traz ao dia, pega a taxa do empréstimo e traz ao dia, divide um pelo outro e chega no percentual? Então vamos ver aqui. Jeito errado de se fazer. Pega aqui, meta da Selic. Meta da Selic, se eu estou bem lembrado, ou não, 12,25%. A gente pega aqui 12,25% ao ano, certo? Então a gente pega aqui, meta Selic ao dia. Só faz a conta certinho aqui, ó. 1 mais 12,25 elevado a 1 sobre 252, ok? Menos 1. E a gente chega aqui 0,459%. E a gente pega aqui, pessoal, o que eles fazem? Pega a taxa do empréstimo
taxa do empréstimo ao dia. O que o pessoal faz? Pega aqui 1 mais a taxa do empréstimo e leva a 1 sobre 30 menos 1. E chega aqui 0,657. E aí divide um pelo outro, chegando na sobretaxa, que vai ficar 657 dividido por 459, vai chegar em 143,2% do CDI. Errado, ok? Como a gente viu, não é 143,2, é 220,2. É isso, gente. É assim que o cálculo é feito. A gente pode deixar aqui como uma proposta para um próximo vídeo, deixar esse exemplo um pouquinho mais complexo, utilizando vários pagamentos para um empréstimo, né? Esse daqui é um exemplo bem simples, um empréstimo com um pagamento só. A gente pode fazer um exemplo com vários pagamentos para um empréstimo e chegar numa sobretaxa geral aí para todo o empréstimo, né? E a gente pode até, para deixar o exemplo mais rico ainda, a gente pode usar um fluxo de pagamento irregular, ok? Também podemos falar no outro vídeo, que ficou aqui, um assunto que ficou aqui no meio também, sobre interpolação, para a gente achar a taxa pré quando a gente não tem a correspondência exata na curva da BMF, ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.